Graça e paz a todos nós, professor Alinor, trazendo mais uma mensagem para a nossa edificação. A dependência está no Senhor. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, traz em sua narrativa um dos muitos milagres realizados por Jesus. Neste texto, Jesus está na cidade de Cafarnaum e realiza a cura de um paralítico. Mas o que é uma pessoa paralítica? É uma pessoa com deficiência física e, portanto, dependente de outras pessoas, não apenas para se locomover, mas também para outras necessidades básicas, como vestir-se, tomar banho, se alimentar, etc. A deficiência pode ser tanto nos membros inferiores como nos membros superiores, ou em ambos. O paralítico deste texto dependia das pessoas para se locomover, visto que, segundo o texto, se encontrava em uma cama. O texto dá ênfase não só ao paralítico, mas também aos 4 homens que o carregavam. Jesus estava em uma casa nessa cidade chamada Cafarnaum e muitas pessoas foram ter com ele para ouvi-lo e certamente alguns para curarem as suas enfermidades. O texto é muito interessante, pois narra todo o empenho daqueles 4 homens para levar aquele paralítico até Jesus, crendo que ele poderia ser curado. A dificuldade estava, porém, na multidão que se aglomerava tanto dentro como fora da casa. Mas isso não foi empecilho para aqueles 4 homens. Vejam o que eles fizeram a partir do verso 4. E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o eirado ou telhado no ponto correspondente que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vejam a dificuldade que esses 4 homens tiveram. Carregar uma pessoa numa cama, subir até o telhado, destelhar o lugar, baixar a cama com o doente até onde Jesus estava. É um exemplo claro do que um amigo pode fazer por outro. E esse exemplo serve para cada um de nós, para ajudar pessoas que precisam de ajuda. Esse homem foi curado. Verso 5. Vendo-lhes a fé dos 4 homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas por causa dos escribas que estavam questionando sobre o fato de Jesus perdoar pecados, Jesus, percebendo logo no seu espírito que eles assim arrazoavam ou criticavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Aí o verso 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que todos soubessem que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, verso 11, Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. O texto conclui dizendo que ele pegou o seu leito e saiu andando à vista de todos que ficaram admirados. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E assim como naquele tempo que haviam pessoas paralíticas ou deficientes físicos, existem ainda hoje e certamente vão existir sempre. Mas se vão ser curados como aquele o foi, dependerá da vontade e soberania de Deus. Embora hoje, pelo avanço da tecnologia, muitos deficientes físicos se locomovem com suas cadeiras de roda e algumas já motorizadas
o que facilita ainda mais a sua locomoção e o desempenho de algumas atividades. E assim como há pessoas com deficiência física, há também deficientes visuais e auditivos. E agora, devido a essa pandemia, essa quarentena, isolamento que a maioria está passando, há muitas pessoas com deficiência emocional. Sim, são pessoas cujo transtorno emocional lhes impede de desempenhar algumas atividades laborais, porque eles simplesmente estão desequilibrados emocionalmente. Eu não sei qual é a sua deficiência, se física, emocional ou até mesmo espiritual. Mas uma coisa eu sei e creio, seja qual for a sua enfermidade, a sua deficiência, há cura, tanto pelos médicos, com medicamentos químicos, como por um profissional que possa cuidar da sua alma, do seu emocional, não com medicamentos psicotrópicos, mas com a palavra de Deus, aquele que é o médico dos médicos e tem poder para curar qualquer enfermidade. Se você precisa de cura para a sua deficiência, para a sua enfermidade, vença todos os obstáculos que estão à sua volta e se aproxime de Jesus. Faça como aqueles 4 homens que levaram o paralítico. Eles venceram todos os obstáculos até chegar em frente onde Jesus estava. E você pode, certamente, chegar até onde Jesus está. Chegar até Jesus e mostrar a sua deficiência, a sua enfermidade, que certamente será curada. Talvez você precise de um milagre em sua vida, e esse milagre Jesus pode fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento, nos dê coragem para procurar ajuda quando precisamos, ou encaminhar pessoas que precisam de ajuda.